Senhor Deus, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos reuniu aqui mais uma vez para, juntos, Senhor, te louvar, te engrandecer, entregar todo o louvor que é totalmente teu, Pai. Que o nosso coração esteja voltado a te adorar, a te exaltar, Senhor. Tira tudo aquilo que possa nos engrandecer, mas que o teu santo nome, Senhor, seja engrandecido neste momento. Abençoa nossas aulas, Senhor, o quiz que nós teremos, atividade, que nós possamos nos alegrar em Ti, Senhor, dando risadas, mas também aprendendo, Senhor, enchendo os nossos corações, a nossa mente, na Tua santa palavra, Senhor. Abençoa cada um aqui, é isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Muito bem, gente, quem vai lá para trás pode ir com o Luiz. E nós que ficarmos, obrigado. Vamos vir um pouquinho mais para frente para a gente poder fazer nossa atividade do dia aqui. Bom dia, Raí. Bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Vão chegando aqui. Meninos, hoje vocês vão participar com a gente, tá? É o Clebinho que tá aí? Clebinho, agora que eu identifiquei, muito bom. Silão também, vocês podem descer, tá? Deixa só no ponto aí o esqueminha. E nós vamos começar. Hoje é dia do nosso... Aê! Muito bom. Eu até procurei o único terno que eu tenho em casa, que eu ia me fazer meio de um Silvio Santos hoje, alguma coisa assim, mas deixei pra lá. Muito bem, gente, vocês sabem que a ideia, né, o propósito aqui pra gente ter o nosso quiz é pra gente relembrar aquilo que nós aprendemos durante esses meses de aula, mas ao invés de trazer aqui uma revisão, ponto a ponto, aquela coisa toda, a gente pode aproveitar também para divertir um pouquinho junto, né? Brincarmos e tal, irmos relembrando e temos aí algumas respostas também que nós precisamos ter na nossa mente firmes, tá bom? Então lembrando que é uma brincadeira apenas, tá certo? Inclusive eu esqueci o prêmio da brincadeira, então é café, muito bem, é o café, é o prêmio, só que quem ganhar vai ter que dividir comigo, esse prêmio é caro, né? Mais caro que outras coisas, certo, gente? Então nós vamos ter aqui dois ajudantes ou dois orientadores que foram professores aqui com a gente, e eu queria que vocês recebessem com aquela salva de palmas de programa de plateia, tá bom? Nosso primeiro jurado é o Matheus. Aê! Muito bem, o nosso segundo jurado orientador, Bolinho. Aê! Muito bem, pode separar uma cadeira para vocês, deixa aqui do lado. E nós vamos agora dividir os nossos grupos, tudo bem? Então, Soninha 1, Laís 2, Lucas 1, Clebinho 2, Raí 1, Silvinha 2, irmão Carlindo 1, Diegão 2, Eliseu 1, beleza? Grupo 1 para o lado de cá, grupo 2 para o lado de cá. Se vocês quiserem virar as cadeiras, essas estão soltas já, fiquem à vontade. E o Ronald aqui então. Ok, vamos lá. Grupos
pode ficar aqui, Ronald. Muito bem. Grupos divididos, todos do grupo se conhecem, certo? Já sabem quem são cada um aí, muito bem. Então, vamos lá lembrar aqui ou relembrar quais são as nossas regras do jogo, tá bom? Podemos? Muito bem. Qual é a regra então? Primeiro você vai se juntar com a sua equipe, já estamos. E lembrando que a ideia do trabalho em equipe é a gente ir conversando as respostas, pensando, lembrando tudo mais, tá? Então, por mais que você saiba, de repente já levanta a mão e vai dizer e tal, trabalha com o grupo todo para chegar num consenso, certo? Cada equipe terá uma chance de responder, cada pergunta vale um ponto e ganha quem fizer mais pontos aí no final, tá bom? Então, o Danilo vai contar pra gente o tempo, cada grupo tem 1 minuto para chegar numa resposta certinha juntos aí, tudo bem? E a gente vai contando os pontos juntos, certo? Lembrando que não é difícil, completamente difícil. Algumas têm algum ponto ou outro ali que vai provocar a gente pensar, mas em geral são coisas que nós vimos nas aulas com os nossos professores. Inclusive, as perguntas foram formuladas por todos os professores juntos, tá? Então, tá tranquilo aqui pra gente seguir. Podemos? Pra gente se acostumando, 2 perguntas mais fáceis. Então, começaremos pelo grupo 1, beleza? Salva de palmas para o grupo 1, grupo 2. Muito bem. Vamos lá? Primeira questão. Jesus perguntou aos seus discípulos quem ele era? Sim, não, talvez e sei lá. E aí? 1 minuto para o grupo 1. Chegaram à conclusão? Sim? E aí? Sim? A resposta é sim? Podemos? Você está certo disso? E a resposta correta é sim, sim. Perguntou. Vocês se lembram como se deu o cenário de Jesus perguntando? Certo? Grupo 2, podemos? Preparados? Pergunta número 2. Podemos dizer que Jesus é o Filho de Deus? Sim, podemos. Talvez possamos. Melhor não, ou definitivamente não. E aí? Podemos dizer que Jesus é o Filho de Deus? Já? Querem mais 1 minuto para... Não? Sim, podemos? E a resposta correta é... Sim, podemos. Claro que podemos. Por que, gente? A gente pode dizer. Muito bem. É isso aí. Show de bola. Boa resposta. Palmas pro grupo 2, né? Muito bem. Tá vendo? Não é tão difícil assim, é só relembrando, tá certo? Grupo 1, podemos novamente? Pergunta de número 3. O que aconteceu com o véu do templo quando Jesus morreu e o que simbolizou? Em primeiro lugar, o véu foi levado ao céu com Cristo. Ele pegou o véu e levou junto. Foi rasgado, mostrando que precisa ser costurado de novo, né? Silvinha, ajuda a gente aí. Foi rasgado, mostrando o livre acesso ao Pai, ou foi perdido, mostrando falta de memória de alguém que deixou em algum lugar e esqueceu o véu lá. E aí? O que acontece com o véu? Já sabemos?
E a resposta é... Se vocês dissessem que precisa ser costurado, isso é muito engraçado. Então, foi rasgado mostrando livre acesso ao Pai. Certeza? Então, foi isso mesmo. Muito bem. Grupo 2. Pode? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos na ceia de Páscoa, o que ele ensinou? Ensinou que higiene é importante, por isso ele lavou os pés. Ele gostava de pés limpos, foi isso que ele quis ensinar para a galera. E devemos seguir os rituais, lavar o pé antes de entrar na casa e tal. Ou ensinou o seu amor por nós, incondicional, e esse amor é o que nos dá perdão. E aí? Já? É a higiene que é importante para fazer? Também é, né? Vale a pena. Muito bem. Então, qual é a resposta, grupo 2? Muito bem. Podemos revelar? É isso mesmo. Muito bem. Fácil por enquanto, né? De boa? Tranquilo? Por enquanto, né? Se vocês precisarem em algum momento, passados um minuto aí, nós temos aqui os consultores nossos, universitários, que vocês podem. O Danilo veio preparado para a cor do livro já literalmente, né? Vestiu a camisa. Muito bem, grupo 1, podemos passar? Vamos lá. Podemos conhecer o verdadeiro Jesus por meio de 3 maneiras. Quais são elas? Primeiro, pela Bíblia, família e a TV. Ou a Bíblia, a comunhão e o testemunho, a história, a Bíblia e a igreja, ou a novela da Record, livros e o Instagram. Como é que podemos conhecer o verdadeiro Jesus? Quais são as 3 áreas abordadas aí durante a aula? Olha, a galera em casa está participando também. Vai mandando aí, gente. Manda aí. E aí? Já temos uma resposta. Então podemos conhecer o verdadeiro Jesus por meio de 3 maneiras. Quais são elas, gente? Vocês estão certos disso? Ficou meio na dúvida? Estão certos disso? E a resposta está errada, meu povo. Exatamente. Qual é a ideia aqui? Vamos lá. A resposta deles está necessariamente errada nos seus princípios? Não, está certo. Porém, os temas que foram abordados pelo livro nas aulas foram esses 3 meios, que são os meios de propagação, digamos assim, né? A Bíblia, em primeiro lugar, porque vai narrar toda a história para a gente. A comunhão, porque é no meio dessa comunhão que a gente manifesta. E o testemunho a outras pessoas. Então, a Bíblia é o que vem a nós, a comunhão que vivemos no meio do corpo de Cristo, e o testemunho para os que não fazem parte dele. Tá certo? Então, primeira pegadinha aí, né? De qualquer forma, se a gente estivesse tratando de meios naturais, estaria certo também. A história, a Bíblia e a igreja. Perfeito. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Vai dando uma apertada aí, de vez em quando. Podemos? É isso aí. Silvinha tá faca na caveira hoje. Vamos lá. 6. Para sermos discípulos de Jesus,
basta acreditarmos nele e admirarmos os seus ensinamentos? Sim, isso é suficiente. Ou também, junto com obediência e sujeição, também junto com ir à igreja, ou também mas junto com ter uma Bíblia. E aí? Tempo valendo! Enquanto isso, uma palavra dos nossos patrocinadores. Compre a Top Term, tá? Vejuareis da TechPix. Chegamos. E aí? Então, para sermos discípulos de Jesus, basta acreditarmos nele e admirarmos? Sim, pode ser que seja isso. Ou também é isso com outras coisas. E aí? Chegamos a uma resposta? Sim? É isso também, junto com obediência e sujeição. O que vocês acham, consultores? Estão no caminho aqui? Tá coerente. Muito bem. Podemos mostrar a resposta? A resposta está exata. É isso mesmo. Esse é o ponto pra gente. A admiração e achar legal é uma coisa, né? Então, inclusive, nos nossos dias a gente precisa muito conseguir separar aquele que é um crente, um discípulo, e aquilo que é um simpatizante do Evangelho, né? O simpatizante pode fazer metade das coisas que a gente faz em público. Vir à igreja, cantar, ter uma Bíblia, enfim, pode inclusive servir na igreja, fazendo alguma coisa, mas discípulos mesmo, só com essa admiração, crença, sujeição e obediência a Deus, beleza? Parabéns, grupo 2, muito bem. Grupo 1 de volta, ok? Podemos? Muito bem. Como a vida que está em Cristo é concedida a nós? Em primeiro lugar, é pela fé depositada em Cristo, que nos une a Ele mesmo, nos concedendo perdão e vida plena. Ou então, é pela fé depositada em Cristo, que por seu Espírito nos une a Ele mesmo, nos concedendo perdão e vida plena. Existe aqui um pequeno detalhe nesse meio, né? Então, e aí? Valendo o tempo, o grupo 1, podem conversar aí. No próximo Super Quiz a gente vai envolver aqui os nossos irmãos online, viu? Porque vai ter um grupo online, que a galera, a irmã Ciomara, Sandrinha estão aqui gabaritando tudo, gente. Muito bem, meninas. Parabéns. Vamos lá. Grupo 1, temos uma resposta. Então, como a vida que está em Cristo é concedida a nós, grupo 1? Muito bem. Podemos revelar então, grupo 2, o que vocês acham? Acertaram ou não? A resposta está exata. Muito bem, grupo 1. Parabéns. Valeu, muito bom. É justamente esse pequeno detalhe, né, que a Bíblia nos orienta, faz um caminho pra gente. Muito bem. Show de bola. Grupo 2. Prontos? Podemos? Então, vamos lá. Como Jesus define a natureza da vida eterna em João 17, verso 3. Em primeiro lugar, Jesus define a vida eterna em um conhecimento relacional com o próprio Deus. Ou então, Jesus define a vida eterna como um presente dado aos seus discípulos. Qual é essa natureza da vida eterna?
Grupo 1, nós temos um texto envolvido. Eles podem ler ou não? Vai sem ler o texto. Melhor ler. O Lucas mudou de ideia repentinamente ali. Fez assim e depois virou. Olha aí, bondade do grupo 1, hein? Bondade do grupo 1. Jesus disse: e a vida eterna é que... João 17, verso 3. Podem ler aí, gente, com vocês aí, ó. Lê pra galera aí, Diegão. Ou Ronaldo também. A partir disso, podemos dizer que a vida eterna vem a partir, né, nos termos de uma vida relacional com Deus, ou era nos termos de um presente dado aos seus discípulos. E aí? Tempo. Muito bem. Podemos ver? Concorda, Laís? Fez uma cara meio... Concorda? Então, a resposta está exata. É isso aí. Isso aí. Vida com Deus é a vida relacional, né? Então, vocês já perceberam como a gente costuma tentar definir as coisas como algo, em alguns momentos, né? Como uma coisa muito simplista, tipo 1 mais 1 é 2. Vida eterna é isso, a gente ganhou e pronto, acabou, né? Enquanto o que a Bíblia traz pra gente é um movimento, nem sempre, teologicamente, 1 mais 1 vai ser 2, a coisa muda. Muito bem, parabéns, grupo 2, é isso aí. Podemos, grupo 1? Próxima questão, então, é: podemos dizer que Jesus e Deus são o mesmo ser? Não, são seres diferentes. Ou sim, podemos. Ou então ainda não, é errado. Ou talvez é duvidoso a gente dizer isso. Deus, Jesus e Deus são o mesmo ser? Prestem atenção nos termos. Está muito longânimo. Ah, sim, bem lembrado. O nosso grupo 1 agora, eles têm um texto em questão. Eles podem conferir o texto? Podem abrir aí, gente. Ah, muito bom. Muito bem. Aí, tempo. Qual é a resposta, grupo 1? Sim, podemos? Ok, muito bem. E a resposta do grupo 1 está... Exata, muito bem. Qual é a pegadinha nessa pergunta aqui? Porque se nós estamos falando, vamos trazer à nossa mente aqui a triunidade, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós cremos que Deus Pai não é o Espírito, mas não é o Filho, ele é o Pai. O Filho não é o Espírito e também não é o Pai, ele é o Filho. E o Espírito não é o Pai, mas não é o Filho, porque ele mesmo é o Espírito. Então são três pessoas distintas. Como todos eles podem ser o mesmo ser? Como é que Deus e Jesus e Deus são o mesmo ser, se são pessoas diferentes nessa... Exatamente. Perfeito, é isso. Quando trazemos a palavra ser,
nós estamos falando dessa complexidade toda que envolve a Trindade. Quando falamos em pessoa, cada um é distinto dentro do mesmo ser. Como é que isso é possível? Não sei, só Deus sabe. Eu poderia colocar talvez é duvidoso. Hã? Talvez é duvidoso. É duvidoso dizer? Dá dúvida, né? Dá uma dúvida. Muito bem. Grupo 2. Podemos? Após a queda, lá em Gênesis 3, qual a ação de Deus passou a ser necessária para com a humanidade? A amizade, o acolhimento, a aceitação ou o perdão? E aí? Tempo valendo! Quiser ler Gênesis 3 inteiro, né? Não vai no caminho. Os jurados, os consultores estão aqui. Passou rápido. E aí, grupo 2, o que podemos dizer? Olhando aí então, a partir da queda, a ação de Deus para com a humanidade que passou a ser necessária foi ter uma amizade, ter acolhimento, a aceitação ou o perdão? Perdão? Convictos? Muito bem. A resposta está então exata. Muito bem. Acabou, ganhamos. Acabou. Quase. Então, se a gente olhar aqui no geral, todas essas outras coisas, elas acabam sendo derivadas do perdão, não é? Mas principalmente, principalmente o que se faz necessário é o perdão. Saúde para quem quer que seja. Eu, Elias. Então, eu fiquei em dúvida se era um espirro ou uma moto passando. Então, muito bem. A gente tem todas essas bênçãos aqui de fato, mas todas elas derivam do perdão. Isso significa dizer que aqueles que não são perdoados por Deus, recebidos por Deus, não vão colher essas outras coisas do próprio Deus, de forma natural. Beleza? Grupo 1, dá mais uma? Podemos? Então vamos lá. Qual foi o maior ato de Deus para com a humanidade e o resultado deste ato? Então é uma ação e uma causa final aí. A primeira foi o amor, que resultou em crucificação. A segunda, o segundo maior ato foi amor, o que resultou em dinheiro para os crentes. Foi o amor e o resultado desse amor foi Jesus. Então não chegou para a gente, né, Mateus? Aí. Ou foi o amor e o resultado desse ato foi a Bíblia que chegou para a gente. Tempo valendo! Vamos lá, grupo, interage aí, grupo. Temos a resposta? Muito bem. Grupo 1, qual é a resposta? Amor e crucificação. Ok. Vamos ver então se estão convictos e certo disso. A resposta está exata. Muito bem.
É verdade, valeria. Mas o resultado final, né? E a pegadinha maior aqui talvez fosse entre crucificação e Jesus, né? Mas a história de Jesus vai passando até a sua crucificação ali. E nós colocamos nos termos do nosso livro, né? O Dani que elaborou da aula dele. Inclusive, mas... desculpa aí, gente. Inclusive a pergunta é qual ato de Deus? Né? Qual é o ato? Por amor, a crucificação de Jesus. A gente foi viajar com a turma do Louvor e o Danilo esqueceu a voz lá no sítio, mas depois retoma aí. Então, se a gente fosse... Por isso que eu não cantei hoje. Se a gente fosse fazer aí, em termos de uma teologia bíblica do livro, o ponto final, o ápice final seria a ressurreição, né? Mas aqui, dentro do trabalho, de fato, a crucificação foi resultado desse amor indescritível. Grupo 2, teriam respondido mesmo? Mesma coisa? Sim? Podemos? Mais uma? Sim? Vamos lá. Qual foi a diferença entre o cordeiro esperado pelo povo todo e o verdadeiro cordeiro entregue a nós? Primeiro esperavam um poderoso governador e receberam um homem humilde e manso. Ou então esperavam um homem simples e de fato receberam um homem humilde e manso. E aí? Tá negrito, verdade. Vamos mandar aos editores aí uma reclamação. E aí? Ai, meu Deus. Tá acabando. 7, 6, 5, 4, 3. Pensem bem na aula, hein? E aí, grupo 2, a resposta é... Número 1. A sem negrito. E esperavam um poderoso governador e receberam um homem humilde e manso. É isso? Podemos? A resposta está... Exata, muito bem. Aí era para induzir a gente, né? Uma pegadinha aí, né, diferenciada. Muito bem, gente. Então, até o momento, o nosso placar está... 6-5 para o grupo 2. Grupo 1 com 5 pontos e grupo 2 com 6 pontos. 1 ponto de diferença aí. Mas agora a gente vai entrar numa nova dinâmica do nosso jogo aqui. Certo? Porque não será mais uma resposta pronta que vai aparecer pra gente. Ok? Pegadinha. Cadê uma música de suspense e tal? Então, como é que vai funcionar? A partir dessa próxima pergunta, vocês terão 3 minutos, os dois grupos, simultaneamente, para elaborar uma resposta. E os nossos jurados serão aqueles que dirão sim ou não, ou pontuarão a resposta de vocês. Ok? Se o nosso jurado, Matheus, entender que o grupo 2 está mais completo, e o nosso jurado Bolinho entender que é o grupo 1, vai 1 ponto para cada. Se não, cada grupo que for mais completo ganha 2 pontos se eles concordarem na mesma coisa. Tudo bem? Então agora está com eles aqui, certo? Entendemos? Então, se conversem, pensem, elaborem para que a gente consiga ir. Suborno não vale não. O Ronald ofereceu 10% de desconto para quem for trocar. Vou passar meu Pix. Podemos então? Vamos lá. Se eu já recebi a Jesus, por que é que eu devo evangelizar outras pessoas? Eu recebi, fui salvo, o conheço, está resolvido. Por que eu vou me incomodar em levar a outras pessoas também?
3 minutos valendo já. Pode usar a Bíblia. Vou fechar aqui. Pode usar a Bíblia, viu, gente? Só não pode o chat GPT. O resto... Pode sim. Pode. Só não o chat GPT. Fora isso. E aí, jurado? Quanto tempo ainda temos? Mais 50 segundos, gente. Vamos aí alinhar as últimas falas, os últimos aspectos. É do grupo. Vamos lá. Já prontos? Grupo 1 já está no jeito. E aí, grupo 2? 10 segundinhos. Tempo. Mãos pro alto. Largue as bíblias. Muito bem. Grupo 1, então como é que nós podemos responder a isso? Por favor, alguém aí se levante e diga a conclusão do grupo. Pastor, tem uma sugestão. Que não só um do grupo fale, porque pode ser subjetivo. Boa. Então que todos participassem da resposta. Ok, tudo bem? Todos participam um pouquinho. Vamos lá. Porque é uma ordenança de Cristo. E nós fazíamos isso em João 20, não, em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo. E é uma ordenança, não é? Eu faço sem querer. Ok, muito bem. É isso? É isso aí? Muito bem. O grupo 1, então, se baseou no mandato de Jesus na ordenança como aqueles que vão obedecer, né? Muito bem. E nós, grupo 2, e aí? A gente teve a mesma linha de raciocínio em Marcos 16:15, que Jesus disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E como foi a outra pergunta do que a gente deve fazer além de aceitar a Jesus e admirá-lo, a gente respondeu corretamente que a gente tem que obedecer e ser... esqueci a palavra. Isso. Se sujeitar a Jesus. Então, se a gente se sujeita a Jesus, a gente tem que obedecer uma
Cristo, né? Então, nada mais do que espelhar o amor de Cristo, fazendo o mesmo, espelhando esse amor, alcançando mais vidas para a honra e glória do nosso Senhor através dele mesmo, porque ele assim nos dá essa ordenança. Então, também é um ato de amor. Muito bem. E como eu sou o 60 a mais aqui do grupo, a gente sempre lembra de um hino, né? E a gente lembra de quando fala assim do amor, né, a vidas perdidas, né? Que também é uma ordenança. Se a gente tem que pregar o evangelho para essas pessoas, né, a gente tem que amá-los, né, para que eles não sofram a condenação eterna, que também vai recair sobre nós, sangues inocentes, né? Então, nós temos que pregar o evangelho. É uma ordem de Jesus. Muito bem. Então, dadas as respostas, vamos lá. Agora, quanto tempo, gente, para os jurados definirem aqui? 5 horas. Vamos lá, 15 segundos, jurados, 15 segundos para vocês dizerem aí o porquê. Acho que Tempo. Senhores jurados, por favor, justifiquem a resposta, depois deem o voto de vocês aí. Vai lá, pode ser um de cada vez e dar seu voto aí. Nós tivemos um debate aqui rápido, né? 15 segundos, vocês só deram 15 segundos pra gente. Mas a resposta do grupo 1, né, foi completa, foi legal. Mas no nosso teve um consenso aqui, né? Foi unânime pela regra e, né, imposta aqui pelo jurado Danilo Bolim. Nós achamos que o grupo 2, né, complementou mais, teve essa colaboração dos participantes, né, usando hinos, né, leram os textos. Então, voto para o grupo 2. Muito bem. Foi perfeito, mas faltou aquela colaboração. Não foi questão de certo ou errado, né? isso, o grupo 1 está certo, mas o grupo 2 não só tratou como dever, mas também como amor. Não é só um cumprimento, não é só aquilo que Jesus deixou para nós como dever, mas a gente também tem que amar as pessoas, amar essas vidas. Então a gente achou que a resposta do grupo 2 ficou um pouco mais completa. Não que a de vocês esteja errado. Muito bem, Danilo, obrigado. Valeu, obrigado. Bom, então os 2 votos para o grupo 2, é isso? Se estava 6, então ficou 8-5, certo? Muito bem. Agora, a próxima pergunta, ela vai ter um pouco mais de tempo para vocês, porque vocês precisarão manusear a Bíblia de vocês aí, para chegar numa linha de raciocínio, ok? Então, podemos passar? Podemos? Quais textos dos evangelhos eu posso usar para falar de Jesus a outras pessoas? Então, vamos supor aqui que nós encontramos uma pessoa que quer saber mais de Jesus, mas ela não quer saber o que você acha. Ela vai pedir para você, monta para mim com textos bíblicos aqui, nos 4 evangelhos, quem é esse Jesus? O que a Bíblia está falando sobre ele? Ok? 5 minutos, tá bom? A resposta, ela pode ser um diálogo, mas os textos têm que ser lidos. Como vocês montarem a estratégia, como vocês fariam. Isso. Tudo bem? 5 minutos então, valendo!
chat quiserem colaborar também, mandem um textinho como evangelizar, e quais textos dos evangelhos eu posso usar para falar de Jesus às outras pessoas. E após as equipes aqui a gente lê. A gente lê os textos aqui no chat. Falei aqui pro pessoal do chat, quem quiser mandar um textinho de como, aí após as equipes passarem aqui, a gente lê os textos aqui. 39 segundos. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Açaí. Grupos precisam de mais tempo? Grupos. Mais 2 minutos? Ou acabou? Eu preciso de uma resposta, gente. Sim ou não? Fechou? Grupo 1? Mais 2 minutos? 1 minuto? Acabamos? Sim? Fecharam? Fechamos aqui. Mãos pra cima. Acabou o tempo. Sim, chefe. Muito bem. Vem aqui na frente. Pode ser. Boa ideia. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu e os nossos consultores vamos sentar aqui e os grupos podem lá na frente dizer os textos, as razões e como fariam. Fiquem à vontade. O grupo todo, gente, o grupo todo, vamos lá. Grupo 1 primeiro. Grupo 1. Vamos lá. Não vale mudar agora, né? Mudar. Aí, ó. Valendo, pode ir. Bem, o versículo que eu procurei foi o Atos capítulo 4, versículo 12, onde nós já dissemos aqui, para uma complementação daquilo que nós temos falado, que a pergunta não necessariamente precisava de tanta explicação, a não ser pela ordenância. Agora nós vamos entrar mais nos detalhes, né? E o detalhe é o seguinte: depois da ordem, Pedro, que era o primogênito entre os irmãos discípulos, ele expressa que não há salvação em nenhum outro, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, mas a humanidade, ela precisa saber disso. Então Pedro aqui, a ordem de Cristo, com amor, com dedicação, com disciplina, ele estava expressando a todos que eram de fora para poder receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus é muito para a salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. A salvação é encontrada em Jesus. O nome de Jesus é o único que pode conceder a salvação. Não há nenhum outro nome. A salvação, ela é universal. Este nome é dado a todos os homens e através dele que a salvação é oferecida. Louvado seja Deus pelo seu amor, né, a ter nos concedido perdão de podermos estar aqui nesse domingo compartilhando, né, essa palavra que veio justamente do Pai. Deus abençoe a cada um. Vou passar aqui para os meus amigos, que cada um tem uma palavra também, né? Bem, eu vou falar uma passagem aqui também que eu vi, que na verdade todo o evangelho conta a história de Jesus, né?
mas algumas partes são específicas, por exemplo, do Mateus. Eu vou dar um exemplo sobre o Sermão da Montanha, que fala sobre a bem-aventurança, sobre a humildade, a misericórdia, a pureza com os irmãos. Não sei se alguém quer me ajudar a complementar aqui. E que também como devemos ser exemplos com as boas ações ao mundo. O Mateus falou de Mateus. Lucas falou de Mateus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma forma de você pegar uma pessoa que não conhece Cristo, que passa por problemas iguais a gente passa, mas essas pessoas não têm Cristo, então elas não têm um alívio, não têm uma forma de escapar, uma válvula de escape, como se fosse por isso. Lógico que essa pessoa não tem a paz que Deus dá. Então, esse versículo ia ajudar bastante, junto com os que os irmãos falaram aqui. Então, esse foi Mateus. Lucas 15, 10 diz assim: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Deus ama a gente e há alegria no céu quando a gente entende que nós somos pecadores, que precisamos de Cristo, tá? Eu cliquei aqui e acabou abrindo a Shopee. Eu não sei como que acontece esse tipo de coisa, mas vamos lá. E o último que eu vou colocar aqui é Romanos. Eu sei que o pastor falou dos evangelhos, eu peguei aqui Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou honesto, eu até ajudo as outras pessoas. A questão básica é que nós somos pecadores, e sem Deus a gente não tem herança no céu, não tem Cristo, não vai para o céu. É um argumento bom esse para falar para uma pessoa: você é uma pessoa boa, mas sem Cristo você não tem o céu. O irmão quer falar. Às vezes a gente pensa que é bom, né, irmão? Mas a palavra de Deus fala que só há um que é Deus. Só Jesus é bom. Só Deus é bom, né? Eu tenho um testemunho a dar para os irmãos. A minha mãe se converteu, eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe era da Assembleia de Deus, meu pai, e ele levava todos os discípulos, nós éramos 5, todos para a igreja. Então até os 13, 14 anos eu estava na igreja, participava já estava na Igreja Batista, do Embaixador do Rei. Mas num domingo à noite, um culto, numa pregação do missionário americano lá do Tocantins, que hoje é Tocantins, foi que eu aceitei a Jesus. De 12 anos, 10 anos dentro da igreja, eu fui aceitar naquela noite de pregação daquele missionário. E eu pensava que eu era bom, mas não tinha convicção que era Jesus. O irmão estava ensinando aqui, no meu retrasado, sobre Jesus. Você pode ler a Bíblia inteira, irmão. Se você não tiver aceitado Jesus, você não vai entender. Tem um parente da minha esposa, que ele leu a Bíblia várias vezes. E ele falava assim: olha, se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Lê a Bíblia, mas não entende, ele não tem a unção do Espírito para entender a Bíblia, o que é a salvação. Então, eu escolhi esse trecho daqui, Mateus 28, né? E 11, 28, né? Também que o irmão leu, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Com essa salvação, com essa certeza da salvação em Cristo Jesus. Muito bom. Parabéns. Grupo 2. Atendo ao escrito ali, quais textos dos evangelhos eu posso usar para falar de Jesus? A gente pensou em pegar cada um texto e, através do conjunto de textos, entregar para a pessoa, né, seja ela qual for, sabendo que essa pessoa a gente não sabe quem ela é, né, entregar para a pessoa quem é Jesus Cristo. Então, na verdade, é uma apresentação de quem é Jesus Cristo e a sua obra de salvação para a humanidade. Então, a gente vai começar com João 1,
No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Tá. Continuando, irmãos, interessante como basicamente a gente chega numa mesma conclusão, né? É sinal que a gente aprendemos as mesmas coisas, né? E temos então praticamente uma opinião assim coesa, né? De como falar do Evangelho, né? Eu escolhi o versículo mais difícil, né? Para falar. Que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, para os mais, tradução mais novas aí, não morra, mas tenha a vida eterna, né? E corrobora aí com o que o nosso querido irmão Rai falou, né, que não há outro nome, nenhum outro nome há, né, onde a gente possamos ter a salvação, né? Isso corrobora, reverbera aí como uma palavra nova e boa aí que todo mundo está gostando de falar, né? Vai se propagando, né? E as pessoas querem, né? Querem ouvir muitas coisas assim que sejam preencha o coração delas, né? Elas não querem nada que confronte, né? Quer que seja tudo preencha meu ego, né? Mas a palavra de Deus, né, coloca alguns parâmetros, né, para a gente, né? É lógico que a gente já não vai falar de cara, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, vamos de leve, né? Com amor, né? Falando com amor, como foi falado aqui, né? Pregando o evangelho, né? Com convicção do que estamos falando, né? Mas ao mesmo tempo sabendo, né? Entender às vezes a dificuldade da pessoa, principalmente nos dias de hoje, né? Que estamos acompanhados de várias fábulas, várias coisas que atrapalham, né? A pessoa crê no evangelho, mas crê também no gnomo, na árvore, mas aí você tem que ir tirando eles de leve, né? Até por isso que a gente falou do texto do João 1:1, porque já fala quem é essa figura que a gente está mostrando para a pessoa e apresentando. Esse é Jesus Cristo. Ele estava desde o princípio, e aí João 3,16, e agora? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Complementando o que ele estava falando sobre Jesus ter vindo à Terra, eu acho que aqui é um bom exemplo. Por quê? Quando a gente chega numa pessoa para apresentar a palavra de Deus, a gente pode usar Jesus como exemplo. Aqui diz que ele participou dessa condição humana, ou seja, ele trouxe Jesus Cristo em forma de carne e osso, com sangue, para nos ensinar a sermos bondosos e andar no caminho de Deus. E aqui é um ótimo exemplo para a gente explicar, tentar convencer a pessoa a se interessar pela palavra do Senhor por essa passagem. Eu acho que é isso. E a gente, claro, entende do amor de Jesus e todo o amor de Deus por nós, mas uma pessoa pode não estar entendendo por que a gente precisa desse amor. Mas em Romanos 3:23 diz para nós que todos nós somos pecadores. Então, nós estamos destituídos da glória de Deus. A gente precisa entender essa natureza pecaminosa, primeiro, entender que a gente está longe desse Deus que está sendo mostrado para nós em João 1:1, que fala que ele é Jesus, é a palavra, estava com Deus no início, e a gente está distante dele, porque nós somos pecadores. Desde um nenenzinho nós estamos pecando. Então, essa palavra de Romanos 3:23 mostra para a gente o quanto a gente está afastado de Deus. A gente precisa recuperar esse relacionamento. A gente só recupera por meio de Jesus e por conta da morte dele, porque Deus permitiu que ele viesse ao mundo, fosse crucificado, e por isso nós podemos agora, o véu foi rasgado e nós temos um relacionamento com Deus. Senão, nós seremos pecadores que viveríamos longe de Deus por toda a eternidade. E viajando lá para Apocalipse, né? Tem aqui no
Apocalipse 1, no verso 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, gente, olha, como é bom uma igreja batista que tem professores e que é baseada só na palavra que a gente aprende, porque, assim como disse o irmão Carlindo, eu vim de uma família católica, só santinho, não se via a Bíblia, só o padre lia a Bíblia, a gente não lia, e eu ia de pequena numa igreja pentecostal, e lá eu não entendia nada da Bíblia, só os hinos me encantavam. Até que eu conheci, depois de 30 anos, o Eliseu, e ele me levou numa igreja que me ensinou como eu entenderia a Bíblia. Gente, foi muito bom, porque olha hoje eu aqui. Olha o meu entendimento. Gente, eu entendo tanto que eu agradeço muito a Deus o que Ele fez por mim. E olha que Deus fala aqui, gente. O pessoal tem medo desse livro, sabia? Até os petequinhas da minha época. Ai, porque Apocalipse fala do fim do mundo. Gente, não é nada disso. Olha aqui. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o único. É isso que Deus fala. Tá melhor que isso, né? Ainda em Apocalipse. Né? Ainda em Apocalipse tem mais um versículo para fechar, que Apocalipse 3, 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quando a gente fala de alguém que não conhece a Jesus, Jesus convida para que a gente tenha esse relacionamento com ele. Então, Jesus está à porta, é só você abrir a porta, abrir seu coração para recebê-lo. É muito simples, né? Muito bem, obrigado, grupos. Muito obrigado, muito bom. Os dois completos. Muito bem. Não. Obrigado. Vamos lá agora, com os nossos consultores aí. Um voto de cada um. Primeiro, Mateus, dê o seu voto. Vai, Danilo, dê o seu voto e justifique a sua resposta. Para de me zoar, Bom, eu gostei dos dois grupos. Confesso que a construção dos versículos foi muito boa. Eu senti falta dos dois grupos de trazer um pouco mais sobre os milagres de Jesus também, porque isso faz muita diferença. Quando a gente fala que, por exemplo, Jesus curou, Jesus transformou, Jesus fez diversas coisas, quando a gente apresenta esse poder para as pessoas, isso faz muita diferença, né? A gente viu dois testemunhos, eu acho que isso é fundamental também. Eu acredito que até mais do que às vezes até a palavra, o versículo, o testemunho faz muita diferença. Então, o Carlindo trouxe, a Silvinha também trouxe. Então, eu vou dar um ponto para cada grupo aí. Muito bem, um ponto para cada grupo. Então eu vou dar um ponto para cada grupo também, porque tava dividido. Depois daquela lágrima ali, não. Até o grupo 1 tava querendo votar no grupo 2. Pois vai. Mas acho importantíssimo, né, assim como o Danilo falou, né, essa questão do testemunho, né? A palavra, eu acho que é o principal, né, porque só mediante a palavra de Deus que a pessoa conhece o verdadeiro Jesus, e é isso que nós temos buscado aqui juntos, né? Aprender e conhecer. Então, estão de parabéns os dois grupos, né? Que Deus nos capacite a falar de Jesus de uma forma convicta, igual o irmão Ronald falou. Nós devemos estar convictos do que a palavra de Deus e do que Jesus fez em nós, para depois a gente poder falar para as outras pessoas que não conhecem, né? Então, buscando através dos evangelhos, através
de toda a palavra de Deus, né? Essa certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, ela nos molda, ela nos confronta, e aí sim, estando preparados, nós vamos poder falar do amor e ganhar vidas para Jesus no bairro da Vila Guilhermina. Amém? Então, um ponto para os dois grupos. Muito bem, palmas para vocês, gente. Muito bom. Essa era mesmo a última. Muito obrigado pela participação de vocês. Palmas para vocês agora. Muito bom. Então, é isso. Lembrem-se que todo conteúdo ensinado, tudo aquilo que a gente vem absorver, não é só para a gente saber, mas é justamente para a cabeça aí trabalhando, porque vai chegar o momento que Deus vai dar a oportunidade de você falar sobre Jesus para alguém. E aí no mundo em que a gente precisa definir as mínimas coisas como sendo elas mesmas, falar sobre Jesus e saber pontuar e explicar quem ele é, nunca é demais. É muito necessário. Parabéns, gente, parabéns. Grupo 2, então, tem direito ao café. Depois aqui. Bom dia! Vai tomar chá. Vamos orar então, gente? Pastor, rapidinho. Sim. Não é só agradecer também a participação da irmã Silmara, a irmã Sandra. Muito bem. Né? Acho que as irmãs que estão mais participantes aqui do chat. Então elas também trouxeram os parabéns às duas equipes. Obrigado. Né? Então, ide pregai, trouxeram os textos, né, de João 3,16, Mateus 28,19, gente, aqui, Lucas 4,18, né? Então, a irmã Silmara também, né? Eu recebi Jesus, evangelizar as pessoas é exemplo de que Jesus é o único que nos leva ao caminho da salvação. Muito obrigado, irmã. Então, agradecer também as participantes aqui do chat. Vocês também têm direito ao café. Também. Feito por vocês. Só chegar na sua casa. Muito bem. Um ponto para cada um do grupo. Um ponto para a Sandrinha, um ponto para a irmã Silmara também. Bem, Deus abençoe vocês. Vamos orar, gente? Obrigado, Deus, por esse tempo juntos de brincadeira, de conversas, de pontuações, de também aprender com aquilo que nós ouvimos durante esse tempo e principalmente da Tua Palavra. Pai, te agradecemos porque não temos um tom de uma competição severa ou coisa do tipo, mas juntos como irmãos sabemos também ganhar pontos, perder pontos, e isso faz parte do que o Senhor tem para nós. Um grupo de pessoas que se amam porque foram amadas pelo Senhor. Assim nós te agradecemos, pedimos uma tarde gostosa hoje, um momento de descanso, aqueles que podem, os afazeres de cada um, mais que à noite o Senhor mova o nosso coração para voltarmos e celebrarmos ao Senhor como comunidade também, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão em casa, que eles também tenham esse tempo, esse refrigério do Senhor nesse dia. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Muito obrigado. O grupo 2, dá um abraço lá no grupo 1 e agradeça aí pela competição. Obrigado, gente.